novas ideias, ações e projetos inovadores para o universo cooperativista. Buscamos contribuir com o futuro do cooperativismo brasileiro e existimos para propagar, atraindo mais jovens para fortalecer o cooperativismo, vencendo desafios e criando ferramentas para instruir o futuro. Nós, jovens, estamos prontos para trazer inovação ao cooperativismo e para construir um futuro do modelo ideal de negócio que defendemos. o Comitê de Jovens Cooperativistas do Sistema OCB Goiás quer ser próximo e acessível, trazendo em sua essência o espírito inovador e explorador. todos juntos com um cooperativismo maior. Vem fazer parte dessa missão. Juntos iremos mais longe. Vem para o Comitê de Jovens Cooperativistas Da geração C do Sistema OCB Goiás. Jovens cooperativistas, você cooperativista que nos conhece, que está conhecendo agora o nosso comitê de jovens, que veio convidado aí da sua cooperativa, agradecemos vocês mais uma vez. Essa é a segunda edição do podcast da Geração Cast, que é o comitê de jovens do cooperativismo do Sistema OCB Goiás. Primeiro, agradecer você e ter tirado o seu tempo, estar aqui conosco, né? Uma noite ilustre, onde nós vamos falar do tema de inovação. E primeiro convido você aí para já curtir as nossas redes sociais, né? Estamos ao vivo aí no YouTube, o nosso Instagram é o @jovenscopgo, @jovenscopgo, você que está aí participando, né, no chat. Hoje nós temos uma equipe aqui preparada, envie suas perguntas, fale conosco, nós estamos aqui para ser o porta-voz das cooperativas para falar sobre esse tema tão importante, inovação, ChatGPT, e será uma noite muito especial. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, né, João? É isso aí. Bom, pessoal, boa noite, eu sou o João Marco Leão e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre inovação, mas eu não poderia, Lucas, deixar de lado o tema principal do Comitê de Jovens desse ano, né, que é a nossa palavra do ano, que é conexão. Né? E dentro desse ecossistema de conexão, a gente traz um tema hoje muito importante, que é a inovação, né? Que é como que os jovens estão conectados às empresas. Então a gente vai trazer um conteúdo essencial hoje para o nosso dia a dia. E eu queria começar com uma frase aqui para nos inspirar, né? Quando a gente fala de inovação, uma frase de Steve Jobs, né? Que inovação é a capacidade de ver a mudança como uma oportunidade e não uma ameaça. Então aqui eu já queria abrir, desejar boa noite para os nossos convidados, né, que estão aqui. Eu vou apresentá-los agora. Então, aqui à minha direita está a Gislaine Leles, né, ela que é gerente de desenvolvimento de cooperativas aqui do Sescop-GO, bacharel em gestão de cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa, tem MBA em gestão, controladoria e finanças para cooperativas pela PUC Goiás, MBA em gestão de pessoas, lideranças e negócios pela FIA. Boa noite, Gislaine. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Obrigado. Estamos também com Emília Pires, né? Emília, que é analista de inovação do Sebrae Goiás. Ela atuou como gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. É mestra em administração pela Universidade Federal de Goiás, com linha de pesquisa estratégica, empreendedorismo e inovação com habilidades e competências em gestão de ambientes de inovação. Boa noite, Emília. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Lucas, eu vou te convidar para apresentar o nosso ilustre convidado aqui, Celso Camilo, né? Nós estamos aqui com o professor Celso Camilo, a ilustre presença, né, que traz uma bagagem vasta, extensa, né, e cheia de conhecimento para compartilhar conosco aqui. O Celso, que é mestre, doutor em inteligência artificial, membro fundador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da CEA UFG Brasil, professor adjunto da UFG, professor visitante da Carnegie Mellon University dos Estados Unidos, professor visitante do India Institute of Technology. Além disso, é pesquisador, consultor, palestrante, inclusive já deu palestra até na NASA, né, professor? Então, para vocês verem. E hoje está aqui com a gente, né, dentro de um vasto currículo, foi também no setor público secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia de Goiânia e subsecretário de TI do Estado de Goiás. Né? Então, um currículo de peso para que traga com a gente aqui, né, excelentes insights. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Prazer imenso estar aqui com vocês. Fico à disposição para a gente bater esse papo e trocar um pouquinho de informação. Obrigado, professor. Bom, pessoal, então a gente, né, nossos convidados mais que apresentados, né,
A gente queria conhecer um pouquinho deles mais. Sim. Né? Gislaine, Emília, professor, se apresentem aí, vamos já entrar no nosso clima de bate-papo, já vamos entrar no clima de inovação, por favor. Bom, boa noite, pessoal, novamente. Eu sou a Gislaine, sou gerente de desenvolvimento de cooperativas. Já estou no cooperativismo há mais de 20 anos. A minha formação é em gestão de cooperativas. Tive a oportunidade de trabalhar em uma cooperativa agropecuária, onde foi minha base de colocar em prática o que eu aprendi na universidade. E já estou aqui no sistema há 12 anos, contribuindo com as nossas cooperativas, desenvolvimento, levando principalmente formação profissional e agora embasado com o eixo de inovação, que é uma das nossas diretrizes. E é um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante na atualidade. Então, eu estou já no ecossistema, né, Celso? Eu e o Celso já esbarramos aí em muitos momentos e situações. Eu estou no ecossistema, iniciei no SEI, né, da Universidade Federal de Goiás, em 2004. Fiquei por lá por 17 anos e alguma coisa, né, e ajudando aí o pessoal a construir, né, a pensar diferente, trazer soluções. Apoiamos aí a criação e desenvolvimento de algumas startups, empresas inovadoras. Participei também da Amprotec, né, como diretora de administração e finanças da Amprotec, que é uma associação nacional de apoio a empreendimentos inovadores. Estive também à frente da Rede Goiana de Inovação como presidente, 2 anos. E agora, né, no ano passado, eu fui para o Sebrae e estou lá trabalhando, sou analista, né, de inovação, e estou trabalhando aí, né, com mais ainda, né, no ecossistema, porque aí a gente foi para outra ponta. A gente estava lá na pontinha, agora a gente foi para o outro lado. E aí a gente vê a diferença e o quanto é importante ações, né, como o GoCop 2, porque une, né, 2 atores muito importantes aqui do nosso estado, e com isso a gente vai fomentar aí essa criação de startups e fazer toda essa ativação do nosso ecossistema. Então, assim, conexões, igual você falou no começo, né, eu acho que é muito importante a conexão, a colaboração entre os atores, e eu acho que esse é o nosso papel, é o papel de cada um que está envolvido aí nesse ecossistema. Muito bom. Professor, nós lemos aqui o currículo, mas conta um pouquinho da sua história, como que iniciou tudo, da onde surgiu a inteligência artificial na sua vida, toda essa parte de inovação, onde o seu caminho se encontrou com isso. Conta um pouquinho para nós aí. Ainda bem que a gente tem 2 horas de podcast. Dá uma pequena resumida em 2 horas. Facilitar o time aí. Vamos nessa? Pode ser. O pessoal vai trocando. Celso Camilo, professor da Universidade Federal de Goiás. Tenho desenvolvido mestrado, doutorado na área de IA, né? Então, isso começou desde a graduação, na verdade, e aí já faz bastante tempo, não preciso dizer quanto tempo, né? Já bastante tempo, e aí passou para o mestrado, depois para o doutorado, depois para os pós-doutorados. Hoje sou professor da UFG, professor visitante da Carnegie Mellon University, como você disse, do IITGN, né, que é da Índia, recentemente também tive uma passagem por lá, e sempre trabalhando nessa interligação universidade-empresa, né, universidade-organizações, fazendo essas hélices girarem, né? A gente fala muito da tríplice hélice, da hélice de quádrupla, né? Então, assim, a gente tem todas essas hélices envolvidas no ecossistema, mas isso é muito bom na teoria, na prática são pessoas que se conectam, né? Então é importante que a gente tenha clareza disso, porque senão fica muito teórico o processo e um pouco prático, e no final a gente precisa de mais prática do que teoria se tratando de inovação, porque como não tem uma hierarquia dentro do ecossistema, todas as partes têm que fazer o que compete a elas, essa sincronização depende muito mais da força da ativação das pessoas. Né? Então, não há uma hierarquia, não há quem manda e quem não manda, há quem colabora ou quem não colabora. Né? E falar de colaboração no sistema de cooperativas é super importante. Sim. Então, o ecossistema funciona a partir da... Isso funciona no mundo inteiro dessa forma. Né? Se a gente for nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né? Eu tive uma passagem pelo Vale do Silício, também fui professor visitante da UCLA, de Los Angeles. Então, você vai ver que funciona assim. Se você for no sistema de Israel, funciona assim. Se você for na Espanha, no Robo 22, funciona assim. Onde você for no ecossistema de inovação no mundo todo, funciona a partir da colaboração. Mas é uma colaboração de ação, né? É onde a ação conecta pessoas para desenvolver algum alvo específico. Não é uma colaboração de ideias, é uma colaboração de ação. A ideia é o start inicial, mas ela é até tão menos importante que qualquer outra coisa. O importante é a ação a partir dessa mobilização. E é aí que está a dificuldade. Quando você vê ambientes mais desenvolvidos, você tem mais gente fazendo.
Quando você vê ambientes menos desenvolvidos, você tem mais gente falando e menos gente fazendo. Sim. Então, para ser bem pragmático, para a gente sair da teoria, porque eu poderia falar de um monte de teorias aqui sobre inovação, Sim. e dizer por que não funciona tão bem em tal lugar. Não funciona tão bem em tal lugar porque tem menos gente fazendo e mais gente falando. Sim. Então, para a gente ser bem objetivo, e dar essa introdução sobre inovação, esse é o nosso papel. É tentar, e há muitos anos a gente tem trabalhado nisso, eu tenho trabalhado nisso, criar essas pontes entre as pessoas que vão fazer acontecer. E quando a gente pega, por exemplo, recentemente, a gente falou aí do Centro de Excelência, mas tem a Poema, tem outras instituições dentro da própria UFG, a própria incubação. O que esses órgãos fazem, né? Eles, na verdade, conectam a partir de um problema. Então, vamos pegar o caso de uma cooperativa, o caso de uma empresa que tem um problema de mercado. Encontrou um market share, encontrou um problema a ser atacado, encontrou um diferencial competitivo para ela explorar. Este problema normalmente tem, casado com ele, um tripé de base: pessoas, processos e ferramentas. Sim. Então, para atender bem a esse problema, para se posicionar bem dentro desse mercado, eu preciso ter pessoas, processos bem desenvolvidos, otimizados e ferramentas. Quando a gente chega via universidade, a gente tenta levar pessoas qualificadas. O processo de inovação, o sistema de inovação precisa de qualificação, precisa de talentos. A gente tenta, por meio de consultoria, por meio de apoio, desenvolver processos e otimizar processos. E a gente precisa, principalmente, desenvolver P&D, que são as ferramentas, são os projetos que vão atacar o problema e tentar trazer soluções por meio de inovação. É aí onde entra IA, é aí onde entra blockchain, aí onde entra todas as tecnologias que a gente chama de exponenciais, ali, sim, né? Sim. 5G e todas essas tecnologias. Isso é um braço, é o ferramental. Mas se a gente não trabalhar nos outros dois, também fica manco. Quando a gente fala de cooperativismo e de inovação, nós não podemos deixar de falar que o cooperativismo, esse tema, ele é atual para todo mundo, mas mais ainda nas cooperativas. Você que já conecta várias organizações há muito tempo, acho que você pode até dizer melhor. Nós estamos falando do GoCop, que é o 2, ou seja, que nós estamos lançando o 2, tivemos o GoCop 1. Então, é um tema que ainda está muito novo nas cooperativas, né? É um tema que precisa ser explorado. As cooperativas têm um grande desafio, nós falamos no primeiro podcast, né, João, com o presidente, né, Luiz e a Carol, que é a questão da sucessão, a questão de oxigenar, né, todas as cooperativas, e a inovação vem junto, né? Porque o jovem, ele tem muita ideia, né? E até eu estava ouvindo o José Salib Neto, que é um grande cara que fala das organizações especiais, ele fala que o jovem tem ideia, mas quem tem o dinheiro estão com os mais velhos, né? Então, a gente conectar isso. Então, realmente isso, os conselhos das cooperativas são formados por pessoas mais experientes e os mais jovens agora estão querendo... Então, é um tema relativamente novo para nós e que a gente lança agora, né, o Gislaine, esse GoCop para criar esse contexto de inovação, criar essa cultura, né? E fazer permear isso, né, Gislaine? Bom, e a gente está aqui hoje lançando aí o segundo GoCop 2, que é a nossa maratona de inovação do cooperativismo. Nós temos um grande parceiro esse ano, que é o Sebrae, que está junto conosco desde a ideação, estruturação, até chegar aí no nosso regimento e está aqui lançando o GoCop 2. Qual que é a nossa ideia? É levar essa inovação para o dia a dia das nossas cooperativas. Como o senhor muito bem trouxe, precisa de mais gente fazendo do que dando ideias. A ideia é meio que uma consequência, mas tem que pôr a mão na massa. E a ideia do GoCop 2 é trazer isso para o meio das nossas cooperativas, é o nosso modelo de negócio, que já tem na sua essência pessoas e cooperação, tem tudo para dar certo, e trazendo a inovação como, né, uma força motriz aí para a gente desenvolver cada vez mais. Esse formato esse ano desse programa tem como foco central geração de ideias, propostas de construção de soluções de inovação para diversas dores que as cooperativas têm lá na ponta. A gente tem 4 dimensões básicas que as equipes vão ter que trabalhar esse ano, muito próximo também do que o senhor trouxe: inovação em produto, inovação em processos, inovação em marketing e inovação organizacional. Então, a gente está também muito alinhado aí, né, com o que a gente pretende trazer e o que está rodando aí no mundo da inovação. Acho que bacana, já entrando aqui nesse universo do GoCop aí, né, desse baita programa, né, que incentiva o jovem a pensar diferente, a trabalhar ideias, né, que foi o que o professor disse aqui. O formato dele, que é os times, né, os grupos,
Então, acho que isso tem tamanha importância. Eu fui um dos participantes do GoCop da primeira edição, né? Também tive um projeto ali selecionado. E uma coisa importante ali foi que era uma ideia e que talvez se não fosse um ambiente colaborativo dentro da cooperativa, teria morrido ali. Então, eu tive a ajuda, o apoio, o incentivo de alguns colegas e todo mundo mergulhou, se uniu, né? Nós cooperamos para que esse projeto saísse do papel e foi um dos selecionados. Então, já deixando aqui fica a dica aqui para os nossos jovens que estão nos ouvindo, né? Acreditem nas ideias, tenham parcerias de sucesso, né? E acreditem que é possível garantir aí a sua vaga, né, para a viagem. Vou deixar a Gislaine falar um pouquinho mais da premiação do GoCop 2 esse ano, para já convidar aqui e deixar a nossa turma mais empolgada ainda para participar. Com certeza. O ano passado, na primeira edição, a gente levou as equipes selecionadas para o Vale do Silício para vivenciar na prática, né, um ambiente totalmente de inovação. E esse ano a gente traz para as primeiras equipes, a equipe selecionada em cada uma dessas dimensões, uma viagem para Israel, uma imersão, né, em Israel, que é um dos maiores polos de inovação hoje do mundo. Pegar tudo que eles construíram dentro dessa trilha, né, Emília, que nós elaboramos em conjunto, para que eles vivenciem isso lá na prática e consigam entender o que está funcionando lá, que dá certo, que eles podem voltar para as suas cooperativas e aplicar, né, de acordo com a nossa cultura, com a nossa realidade. E o que a gente traz muito dentro desse processo, a inovação é uma coisa disruptiva, tem que ser uma coisa de tecnologia? Não. Às vezes é uma simplificação de um processo, ou a melhoria de um processo. Fazer diferente. Às vezes é fazer diferente daquilo que eu já faço todo dia, que vai ali melhorar a experiência do meu cooperado, do meu cliente lá na ponta. Então, o que a gente quer trazer é essa inovação na essência. Que não precisa pensar grande, né? Pode pensar grande também, mas o que está ali dentro, que é uma dor, que eu identifiquei, que eu consigo utilizar, criar um projeto, a gente vai estruturar isso e depois apresentar um produto que pode ser até, né, dimensionado ali em escala. Então, a nossa ideia basicamente é essa, e nós temos, enquanto sistema OCB, a gente está na nossa diretriz, né? A gente trouxe isso dentro da nossa essência do sistema OCB. Esse espaço que a gente está aqui hoje é o nosso InovaCoop, é o hub de inovação do cooperativismo, está disponível para as nossas cooperativas. A gente quer estimular, a gente quer que essa ideia, que essa dimensão chegue lá na ponta, com os jovens, em conjunto com a sua diretoria, que tem experiência, juntar todas as forças e chegar aqui com uma proposta que vai fazer a diferença lá na sua cooperativa e até em outras cooperativas. E esse ano com um parceiro especial, né? Vou convidar a Emília para falar um pouquinho dessa parceria. Então, e o que eu gosto, né, tanto do primeiro como esse, é assim, você teve a vivência de você ter a aplicação, né, Celso? Porque o dia depois que é o complicado. Porque, assim, fazer ideação, hackathon, mas e depois, né? Então, essa parte das cooperativas, desenvolvimento das cooperativas e a possibilidade também, né, de isso ser investido por uma cooperativa, eu acho muito importante, né? Porque a gente sempre debate sobre isso. Então, às vezes a gente faz ideathon, faz Olimpíadas, hackathon, mas como se fosse um corte, né, Celso? Então, assim, e aí o empreendedor, às vezes, ele não vai para frente porque ele não tem um incentivo. Que às vezes não é nem monetário, não é financeiro, às vezes é um incentivo mesmo da própria cadeia que ele está inserido ali. Então, acho isso muito importante. E o Sebrae abraçou essa causa com tudo e eu acredito que vai ser... Com certeza. E falando do que você disse, que é a Gislaine, antes da gente entrar um pouco mais a fundo no GoCop em si, que já é um projeto que saiu, até aproveitando o professor aqui que é da parte técnica e tudo, o sistema cooperativista precisou olhar para dentro e estruturar o negócio, né, professor? Porque sempre se falou em inovação. Vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar. Veio gestão, passa gestão, as cooperativas falam em inovar, precisa inovar. Mas nunca se teve, então, em criar uma estrutura de inovação, criar um hub, trazer parceiros como o Sebrae, como o UFG, trazer pessoas que entendem do processo de inovação. Não, pera lá, inovação não é pura e simples você falar, eu fazia isso, agora eu vou fazer aqui. Principalmente para criar uma cultura, né? Porque eu acho que o grande problema hoje, o professor também me corrija, não é ferramentas, é o que mais nós temos, são ferramentas. É criar uma cultura de inovação nas organizações. E isso, trazendo para o nosso lado, foi preciso nós darmos 2 passos para trás, entendermos, estruturarmos, trazer parceiros para que a gente possa implementar isso para aí sim sair um projeto desse, né, professor? Perfeito, Lucas. Você citou a palavra-chave 2 vezes, cultura. Né? Inovação se faz com cultura. Sim.
E cultura não é algo que se mexe do dia para a noite. Sem dúvida. Né? Cultura é hábito. Traduzindo, cultura é hábito. Ou seja, é algo que eu consigo repetir. Então, para eu ter uma cultura inovadora, aquela organização tem que repetir aquele hábito constantemente de criar, desenvolver, validar, testar, descartar, criar de novo. Né? A gente chama, na administração chama de PDCA, outros chamam de metodologias, tem vários nomes para isso. Mas o fato é, eu preciso rodar isso dentro da organização. Então, as pessoas capacitadas para isso. E aí também é tempo. Não consegue pegar uma organização de 300, 400 colaboradores e treinar todo mundo do dia para a noite. E a gente vê a empresa, pega 10 e fala, não, manda para o Vale do Silício, vai voltar inovando o mundo. Cultura, né? Temos cultura. Temos a cultura. Qual é o grande problema dessa visão de poucos? É que poucas andorinhas não fazem verão. E muito pelo contrário, são massacradas dentro da organização. Sim. Então você tenta uma vez, você tenta duas, você cansa. Você cansa e fala, peraí, não é aqui. Né? Então não dá para ser um movimento de 3, de 4. Tem que ser um movimento de uma maioria. Tem que começar pela direção. Sem dúvida. Tem que começar pelo top-down. Sem dúvida. Mas o bottom-up precisa reagir. Né? Se não começar pelo top-down, e isso vale, eu tenho uma cadeira de transformação digital na universidade também. E transformação digital, inovação, empreendedorismo são co-irmãs, são disciplinas co-irmãs. Transformação digital, ela começa pela direção. Se eu não tiver uma clareza de urgência no processo, não se faz mudança cultural. Qualquer que seja mudança cultural. Nós estamos falando de fazer mudança cultural para a inovação. Mas qualquer que seja mudança cultural, se eu não começar pela direção, estabelecendo uma urgência, não pode ser aquela coisa assim, quando dá a gente faz. Isso não é urgência. Sim. Isso não pode ser assim, se tiver orçamento a gente mexe. Isso não é urgência. Urgência é, ou a gente faz, ou a gente vegeta, ou a gente morre. Isso é urgência. Que aí é, tipo, ou faz ou não fatura. Ou faz ou não paga a folha de pagamento. Ou faz ou não sobrevive, ou não aumenta a market share. Então, assim, eu tenho que atrelar a inovação a métricas de negócio. Esse é outro segredo. Porque senão nunca vai ser prioridade. Sim. Porque senão vai ser só entrar no conselho diretor e falar assim, no conselho de administração, e falar assim, gente, a inovação é bacana, é bonito, legal, gera marketing, mas não gera resultado. Sim. E inovação só vai gerar resultado a médio e longo prazo. Se eu não começar agora, eu nunca vou ter CAC, redução de custo de CAC. Estou falando de métricas de negócios pontuais. Sim. Redução de custo de CAC, aumente a LTV. Eu tenho que associar isso à regra de negócio. Sim. Né? Porque aí eu sento num conselho e digo assim, ó, tá vendo? Melhorou, reduziu o CAC em 20%. Opa, agora eu tenho como aumentar o preço. Agora eu posso sair mais orçamento, para injetar mais recursos, para inovar mais, para melhorar o CAC, para melhorar a LTV, para melhorar o ticket médio, para melhorar... Então, também essa coisa da gente sentar, e aí é um problema do pessoal da inovação. A inovação, às vezes, é muito falada do ponto de vista utópico. Sim. Mas pouco tangibilizada do ponto de vista de negócio. Então, eu preciso converter esse negócio. Né? Quem fala inovação tem que saber converter esse negócio. Mas não pode ser também imediatista, porque inovação normalmente não traz resultado de forma imediata. Então, tem que ter visão. Por isso, começa pela direção. Você começa pela direção, a alta direção, dizendo com visão, entendendo que o processo é médio e longo prazo, estabelecendo métricas associadas ao negócio e colocando orçamento mínimo que seja para começar o processo, a engrenagem rodar. E aí é orçamento para formação, capacitação de pessoas dentro da organização, formação para a mudança dos processos e principalmente mudanças de ferramentas que vão auxiliar esse processo a acelerar ao longo do tempo. Às vezes criar um comitê, né? Está muito na moda hoje, o pessoal. A governança. Só que a governança, de novo, começa pelo top-down, tem que ter um senso de urgência. Mas só a governança, se ela não tiver estratégia nesse processo para conduzir o treinamento, conduzir a mudança do processo, conduzir essa mudança cultural, e aí, de novo, cultura é hábito, né? Então eu preciso, às vezes, contratar certo, tem a velha máxima, né? Sim. Contrata devagar e demite rápido. Quando você quer mudar a cultura, tem que ser assim, contratar devagar e demitir rápido. Não tá, outra coisa, estabelece a cultura de forma clara. Não adianta também ficar, eu acho que eu sei o que é a cultura. Ou a cultura só ser um bloquinho que tem lá missão, visão, valores. Aquilo só não resolve a definição de cultura. Então tem que estabelecer corretamente, tem que comunicar corretamente. Depois que eu estabeleço, comunico, eu posso cobrar. E aí eu venho contratando conforme a cultura e demitindo conforme a cultura. E aí é contratação e demissão de talentos. Evidentemente que não necessariamente a pessoa é ruim, é porque ela não encaixa naquela cultura. Né? E aí o processo começa a girar com projetos. Aí você já chega lá nos projetos. É o fim da linha com relação à estratégia
de inovação? É quando você começa a estabelecer um comitê que vai avaliar ideias, banco de ideias, ou por meio de um GoCop que traz ideias para dentro, e aquilo vai começar a acelerar internamente numa organização que está começando a mudança. Aí você pode começar com 6, com 7, mas, de novo, é um bottom-up pequeno que tem espaço para crescer, porque o top-down está alinhado em termos de visão. E dentro desse espaço a gente tem que falar também da cultura do erro, né? Do erro não intencional, o erro que tem que ser, tem que dar espaço para ele, né? O erro que vai fazer crescer, que vai inovar, porque hoje a gente vê organizações engessadas que errou, tá fora, isso. Então você tem que criar junto com isso, né? Você está lendo meu pensamento, né? Eu não sei que essa empresa não mas é o seguinte, tem uma velha máxima, e aí as empresas de forma geral, tá? Não são só as cooperativas. Sem dúvida. Especialmente as empresas mais voltadas para a Latinoamérica, assim, que é a máxima de que quem não faz não erra e quem não erra é bom. Sim. Vou de novo. Quem não faz não erra e quem não erra é bom. O que você gera na cultura interna com essa máxima? É que as pessoas vão começar a não mexer nas coisas. Sim. Não fazer, não ter iniciativa, não ter proatividade. Não vou provocar nada. Se eu não faço, eu não erro. Se eu não erro, eu sou bom. E criou a síndrome de Gabriela. Eu não nasci assim, vou morrer assim. Como eu estou querendo inverter a cultura para uma cultura inovadora, eu tenho que ter tolerância a risco. Sim. Eu tenho que valorizar o quê? Não é o acerto. Eu tenho que valorizar a ação. Independente de qual é o efeito da ação. Se ela deu resultado ou não deu resultado. Mas se eu tenho que valorizar, é a motivação, a proatividade, a ação do colaborador. Então, se eu tenho colaboradores que estão dispostos a co-criar naquele ambiente, e com isso propor ações e executar a ação, é isso que eu tenho que valorizar. Se o resultado for positivo ou não, é uma questão de organização do planejamento. Né? E aí, com o tempo, com capacitação, aquilo vai ser mais acurado, vai ser mais produtivo. Mas eu tenho que valorizar a ação. Porque senão, eu falo uma coisa em termos de cultura, escrevo uma coisa em termos de cultura e pratico outra cultura. Sim. Então, e isso nas cooperativas, né, Gislaine? Isso nas cooperativas é um grande desafio, né? Vocês que participaram de todos esses processos, né? Como que foi essa questão, essa conversa com as cooperativas, vender isso, né, para que hoje a gente possa chegar num projeto desse tipo? O nosso desafio é justamente trabalhar a cultura. Então a gente fez algumas formações, trouxemos a FIA com formações teóricas e práticas. O Hackathon veio depois dessa ideia. A gente teve uma formação muito prática com uma empresa que chama 08, que mostrou inovação na prática. Só que ainda é adormecido nas cooperativas. Então, a forma da gente trabalhar, primeiro, com a diretoria, eles têm que comprar a ideia de ver a inovação como investimento, né? Eu estou investindo ali e não é de hoje para amanhã, tem um prazo de maturidade e trazer, e a própria casa teve que despertar para isso, né? O sistema OCB. Olha, o que é o sistema OCB, qual que é o papel dela enquanto sistema representante das cooperativas? É de estimular essa cultura. A gente não consegue entrar dentro da cooperativa e vamos mudar o processo, mas a gente consegue despertar, trazer formações, trazer eventos de inovação. Realizamos várias meetups esse ano em várias regiões de Goiás para poder levar para as nossas cooperativas o que é inovação, que não é aquele monstro que todo mundo desenha, mas tem um processo. E esse processo começa pessoas, por estrutura, processos, e aí sim chegar ali na prática. Então, o nosso desafio é contínuo, por isso que a gente está aqui com o GoCop 2, a gente está aqui com o podcast, que também é uma inovação, né, para nós que estamos chegando dentro das nossas cooperativas de uma forma leve e trazendo conteúdo. O professor, com a sua experiência, está contribuindo muito com esse processo hoje. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está tendo um monte de ideia para trazer para o nosso GoCop 2. Eu não tenho dúvida que quem está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, está ansioso para saber mais detalhes do GoCop, então eu vou mudar um pouquinho o formato aqui, tá? A gente, aproveitando que a gente está falando um pouquinho de gestão, né? Já entramos falando um pouquinho dessa parte de governança, vou pedir para o pessoal segurar para mais detalhes do GoCop ao final aqui, para a gente já mergulhar um pouquinho no tema, né? Já entrando mesmo na inovação na prática, um tema que está novo, né? Que está recente e que está muito em alta. Né? A gente acompanhou no ano passado, se falava muito sobre metaversos, foi um tema bem comentado, né? E esse ano a gente vê nas mídias saindo muito sobre o ChatGPT, então a gente já começa a entrar nesse tema aí, vou passar a bola para o Lucas aí para trocar uma ideia com o professor e no finalzinho a gente volta falando mais de GoCop e o pessoal ficar mais tempo conosco também.
E antes, você que já conhece o GoCop, entra no nosso chat aí e digita aí, eu vou para Israel. Se você vai, digita aí que no final a gente vai ver se realmente você estava aqui e ganhou e levou. Só um ponto importante também, temos um QR Code, né? Para se inscreverem aí, para gerar o certificado de participação também no nosso evento. Então deixar aí também, fica a dica aí. Você que é jovem, participa de uma faculdade, né, precisa de horas, certificado, você que está acompanhando aqui, né, vamos lançar o QR Code aí, você consegue fazer a sua inscrição ali para gerar o certificado de presença. Professor, falando um pouco do ChatGPT em si, que é uma das ferramentas da inteligência artificial, né, que para quem é leigo, se confunde, às vezes acha que ele é inteligente. Não, ele é uma das ferramentas que já está presente há muito tempo, mas que ganhou notoriedade agora, né? E aí, por que ele tomou essa notoriedade, né? Da onde ele surgiu? Conta um pouquinho para nós aí. O que é, né? O que ele faz, onde ele vive, né? O que come, para que a gente que ainda está nesse processo de entender um pouco, possa depois a gente conversar um pouco mais como isso pode fazer parte do nosso dia a dia. Muito bom. Então vamos lá, tentar simplificar, né, essa nuvem que ficou em cima do ChatGPT. Sim. O famoso ChatGPT. Bom, o ChatGPT é o que a gente chama de modelo geracional. Então, o que é isso na prática? São modelos, são softwares, então traduzindo, são softwares, que pegam a entrada, nesse caso, o texto, tenta interpretar, baseado nesse texto que chegou, a intenção que esse usuário tem, né, o tipo de pergunta, qual é a intenção que ele quer de resposta. Tenta montar essa resposta a partir de uma base de conhecimento prévio bem grande. Estou falando de milhares e milhares de documentos disponíveis na internet, desde Wikipedia até blogs e assim por diante. Tá? E a partir disso ele cria o que a gente chama da geracional, ele cria o texto de saída. Tá? Então, eu tenho uma entrada de entendimento do que é que o usuário está pedindo, né? A gente chama de reconhecimento de intenção. Depois que eu reconheço a intenção dele, eu vou pesquisar na base, correlacionar aquela intenção, aquela pergunta dele, com possíveis respostas de base de conhecimento existente, milhões de documentos, tá? E monto uma resposta a partir dessa base de conhecimento. Qual é o grande diferencial entre um ChatGPT e uma busca no Google? Que é o que então a gente tinha como referência de recuperação da informação, que a gente chama. Né? Na busca do Google, você colocaria palavras-chave. E a palavra-chave viria, que seria a intenção, você expressaria a sua intenção de busca de informação por meio de palavras-chave. Quero saber mais sobre isso, isso, isso. Né? E aí, o resultado seria uma lista de documentos, que você teria que ir um por um, e entrar, entender, interpretar e resumir na sua cabeça, no modelo mental que você tem na sua cabeça, aquele conhecimento. Qual que é o passo que nós vemos adiante? É que agora o próprio ChatGPT, né, o próprio modelo, consegue interpretar esses dados que estão nessas bases de documentos e formatar uma resposta mais palatável para você. Né, de forma que ele consiga resumir, trazer algumas opções diferentes, e outra coisa importante do ChatGPT que também trouxe, ele consegue fazer o conversacional. O que significa isso? Ele consegue interagir com você. Então você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta. Você faz uma outra pergunta em cima daquilo que ele respondeu, ele também consegue funilar aquilo, né? Ele consegue melhorar aquilo, refinar aquilo. Então, essas são as grandes... E qual que é a grande novidade? Porque isso já existe, né? Essas tecnologias que estão por trás do ChatGPT. Aliás, o GPT é um tipo de arquitetura que a gente chama de Deep Learning, né? E não vou entrar em tecnicismos, mas já é um modelo já existente há alguns anos. O que mudou é que você pegou vários modelos que então funcionavam separadamente. Então, o modelo de reconhecimento de intenção, o modelo de leitura e interpretação dos textos, o modelo de gerar texto. E agora também ele está usando imagem, então isso vale, a entrada pode ser texto, pode ser imagem, vou dar um exemplo. Pode ser a foto da sua geladeira. Aí você diz, olha, eu quero fazer uma comida saudável com essa geladeira aqui, com esses ingredientes que estão na minha geladeira. Ele reconhece o que está na geladeira, fruta, verdura, arroz, enfim, e tenta também associar isso com comida saudável, né, um prato saudável, uma receita saudável, e tenta sair para você com o resultado de uma receita saudável que você tem na geladeira para fazer. Então ele entrou com imagem, entrou com texto, processou, identificou essas imagens, esse texto, foi na base de conhecimento dele e conseguiu fazer uma geração. Tá? Então o que tem de novo? Juntar todos esses modelos numa única solução, né, numa única ferramenta. Por que foi possível fazer isso agora? Porque isso demanda muito custo computacional. Sim. Né? Esse volume de dados, esse volume de modelos, precisa de um volume de recurso computacional muito grande.
Quem conseguiu fazer isso foi a OpenAI. Então, um investimento muito alto, né, bancado também pela Microsoft um pouco, em máquina. Então, o volume de dados associado com o volume de máquinas, GPUs que a gente chama, né, que são os processadores gráficos, a gente consegue ter essa capacidade de geração de soluções que o pessoal fica todo assustado aí com os resultados. Não é coisa nova. Velocidade chama atenção também, né, professor? Muito. Bem rápido, né? Muito. E o que mais chama atenção é que eles criaram uma interface que é amigável para um volume muito maior de pessoas, né? Assim, qualquer pessoa consegue escrever um texto. Então, essa a gente chama de UX, né? Essa capacidade de fazer uma relação humanizada do processo, né, é que chama atenção e dá escala. Porque agora não fica restrito a meia dúzia de pessoas que sabem a linguagem de programação, que sabem... Ela agora está para todo mundo, porque é o inglês. E aí ela começou também a trabalhar com várias multilinguagens, né? Então, inglês é português, é espanhol. Então, aí você começou a ter escala, porque você criou uma interface, né, uma interface amigável, que você dá acesso para essas pessoas interagirem. Então, de novo, do ponto de vista tecnológico, não tem grandes novidades. Tá? O que tem de novidade é eu conseguir associar muita máquina, poder de processamento, com muito dado. E com inovações recentes nos últimos 10 anos de termos de IA. Mas o que dá realmente o chamariz, né, o que dá esse fator uau, é a interface que eles criaram. Então, criaram uma interface amigável e de alta escala. Então, nós temos um exemplo prático de que inovação não é criar o mundo de novo. Eles pegaram coisas que já tinham, compilaram diferentes tipos de ferramentas, criaram uma interface popular e virou algo, né, extremamente... Então, tá aí quando a gente falou, né, João? Você falou que inovação é fazer algo melhor, mais rápido, que cria alguma experiência. O próprio GPT nos mostra que inovação não é grandes tecnologias, né? Eu vou resgatar o que o professor disse, né? Pessoas, processo e ferramenta. Sim, presente. Por trás, é claro que por trás tem uma tecnologia muito complexa. Claro que tem. Eu estou falando de modelos de arquitetura de deep learning extremamente complexos, né? Você não está falando de trilhões de parâmetros, falando de um pouco mais de tecnicês. Então, não é simples o que está sendo utilizado. Mas não é uma coisa que surgiu do nada, do zero, em um mês. Né? Isso vem evoluindo ao longo do tempo e culminou no que a OpenAI conseguiu recurso suficiente para ter máquina suficiente para usufruir dessa evolução que vinha acontecendo ao longo dos anos. Inclusive, ele tem versões, né? Acho que a última é a 3.5 e agora está sendo lançada a versão 4, que ainda está para alguns usuários Plus e tudo mais, né? E olha a importância da história cultural de novo. Como eles estavam querendo fazer algo de massa, eles tiveram que fazer uma camada em cima desses outros modelos de discurso não, eles chamam de um discurso não violento, né? Porque, na verdade, você vai, depois que a máquina gera um texto, você passa por um filtro ainda, né? Para saber se aquilo pode ser colocado para o público da forma que a máquina gerou. Porque a máquina, ela trabalha à base de padrões. Sim. Né? Esses modelos trabalham à base de padrões. Sim. Então, se eu pegar uma base que está com um padrão negativo, ela vai reproduzir aquele padrão negativo. Aconteceu, inclusive, com outros casos, quando a própria Microsoft colocou no Twitter um modelo de IA e aquele modelo de IA começou a aprender coisas negativas e reproduzir aquele padrão negativo. Então, para evitar o erro passado, né, começaram também a criar camadas no ChatGPT, que aí são as versões, que agora está na 4ª versão, para facilitar essa entrega, para evitar que culturalmente as pessoas testem e falem, não, isso aqui não funciona, ou isso aqui está ruim, ou isso aqui... Então, para evitar esse, vamos chamar de tiro no pé, né, tiveram que criar outras camadas que são também tecnológicas, mas são muito mais preocupadas com o usuário. E aí entra a história de um outro ponto super importante de cultura e inovação, que é Customer Centric. Eu tenho que pensar não na tecnologia, eu tenho que pensar no usuário. Quem vai usar? E eu estou falando de massa, então eu estou falando de várias personas, eu estou falando de vários perfis, né? E aí eu tenho que pensar em todos eles. Como é que eles vão usar? É uma interface só. Sim. Como é que todos eles vão usar da sua maneira e ter um resultado adequado, pelo menos de início, de teste, para que ele volte a usar, para que aquilo não caia num desuso ou numa descrença, né? Então, esse é um trabalho gigantesco também que eles têm de customer success, no sentido de usuário, né, de user experience. Muito bacana. E como que o ChatGPT pode nos auxiliar na gestão das cooperativas, falando, né, de cultura, que tem que começar pela parte diretiva,
como que eu posso utilizar essa ferramenta tão inovadora, tão cheia de informação, né, na gestão das nossas cooperativas? Muito bom. Tudo que envolve comunicação, né, seja comunicação interna, eu penso na melhoria da comunicação da organização, seja a comunicação com o cliente da cooperativa, com o cooperado, né, todas essas que envolvem comunicação, o ChatGPT poderia contribuir. Né? Isso pode ser no pré-venda, na venda ou no pós-venda. Né? Isso é cooperativa, qualquer que seja, e aí é tudo, né? Você fala pré-venda, venda e pós-venda, é tudo. Sim. Né? Todo o ciclo de comunicação que você tem. E aí vale para qualquer tipo de cliente. Estou falando do cliente cooperado, que é um tipo de cliente, né? Um tipo de mercado-alvo aí. Estou falando para o cliente que é o diretor, o gestor interno, né? Então, tudo que envolve, vou repetir, tudo que envolve comunicação nesse processo, eu posso usar o ChatGPT para melhorar. Né? E aí, baseado em quê? Baseado em gerar conteúdo que traga valor para quem está usando. Né? Então, por exemplo, eu sou um cooperado e eu queria saber como é que eu vou melhorar a minha gestão junto à cooperativa, como é que eu vou melhorar a minha produção agrícola, no caso da cooperativa da agrícola. Então, se eu botar um chat para gerar conteúdo focado nesse público, né, esse bot ou esse robô vai ter muito mais interação com esse usuário, porque ele está lá no meio da safra, está com uma dúvida. Sim. E ele manda a foto do pé de soja para ver se tem algum tipo de fungo, né, ou parasita qualquer. E aí o ChatGPT consegue responder para eles, ó, tem, é esse, eu acho que o remédio correto é esse aqui. Né? Então, esse tipo de conteúdo gera um valor extremamente relevante, né, para o cooperado, para a cooperativa, para todos que estão envolvidos ali. Gerar conteúdo que é atrelado ao dia a dia daquele usuário, né, seja cooperado, seja interno. Tá? Então, eu quero agora produzir um texto para o marketing, copyright. Quero fazer um copyright adequado para esse perfil de cliente. Sim. Né? Aí você passa para o ChatGPT e ele diz, olha, então beleza, então você vai fazer esse texto aqui, nessas mídias sociais, com esse tipo de chamariz. Né? Então veja que comunicação envolve basicamente a organização como um todo. Sim. Né? Então eu posso citar outros exemplos, mas basicamente tudo que envolve comunicação poderia ser motivo de uso do ChatGPT. Certo. Lá no início eu falei sobre inovação no serviço como ameaça, mas como oportunidade, né? Que é até a frase do Steve Jobs. Pensando ainda nas organizações e nos desafios que a gente tem, quando a gente fala de empresas, né? O desafio hoje é pessoas, né? A gente escuta muito falar isso, pessoas preparadas, né? O Sescop trabalha muito essa veia da educação, do treinamento. Nesse viés de treinamento, preparar pessoas, desenvolver pessoas, como que você vê que o ChatGPT pode ajudar as organizações? Muito bom, porque também envolve toda a área de educação, não é? Assim, a indústria da educação, ela tem mudado, não na velocidade que a gente acha que deveria mudar, muda evidentemente em países diferentes muda de forma diferente, mas é inevitável a mudança. Né? E ela passa por o que a gente chama de educação 5.0, que é a educação customizada. Tá? Essa educação de sala de aula com 40 alunos, onde a aula é a mesma para os 40, ela tende a entrar em desuso. Tá? Eu preciso customizar essa aula, eu preciso customizar essa transmissão de informação e de conhecimento. Por quê? Porque cada aluno é um aluno, aprende de um jeito, está num estágio diferente e vai ter evoluções diferentes. Tá? Então, a personalização. Personalização é palavra-chave em todas as indústrias, da indústria 4.0, que da indústria 5.0, das cooperativas 4.0. Né? Personalização. Né? Aí entra o Customer Center, aí entra o User Experience, tudo isso porque eu preciso mapear como é que vai ser a experiência individualmente de cada pessoa dentro desse processo. Então, o ensinamento, né, o aprendizado passa por isso também. O ChatGPT, e eu estou falando de ChatGPT, mas assim, as variações, sim, né, sim, que vão ter da Google, vão ter da Microsoft, vão ter... Né, nós lá na FG temos capacidade para gerar uns bem similar a esse, né? Então, existem, né? A gente produz bots para várias organizações já, né? Com foco diferente do ChatGPT, a gente já faz isso para algumas organizações, naqueles projetos inovadores que a gente comentei no início da fala minha aqui, né? Então já tem isso acontecendo em algumas organizações. Mas voltando, quando isso começar a acontecer para o treinamento, eu vou começar a medir melhor o estágio que as pessoas estão e o que ofertar para elas a partir dessa medição. Né?
Então, olha, responde para mim cinco perguntas aqui. E a partir dessa medição eu posso dizer, beleza, agora eu sei que você está deficitário nesse tipo de conteúdo, então está aqui um plano de estudo. Faz o diagnóstico. Diagnóstico e com o tratamento. Né? Então está aqui um plano de estudo para você percorrer. Agora, qual é o grande problema da educação? Se tratando dessa nova educação. Não é jamais gerar informação, gerar conteúdo para as pessoas consumirem. É conseguir mastigar esse conteúdo e conseguir que ela, de fato, crie uma cultura de consumo desse conteúdo. Sim. Né? Porque o nosso problema dessa nova geração não é acesso à informação. A informação existe, ela está lá. A questão é, por que essa informação existente não se transfere em conhecimento nas pessoas? Porque tem um gap muito grande entre a informação que está disponível e ela ser absorvida. Da mesma forma, nas cooperativas e nas organizações, tem excesso de dados e não tem interpretação dos dados para gerar negócio, para que isso também seja algo positivo. Né? Isso é trabalho de aproximação entre a informação e a transferência para conhecimento. Tá? Isso é possível com essas novas ferramentas também, auxiliar esse processo. Vou dar outro exemplo. Se é customização, então eu preciso montar um programa que eu acompanhe esse aluno, que eu acompanhe esse aprendiz. Né? Por exemplo, olha, eu sei que o melhor horário para você estudar é agora às 9 da manhã. Dá uma lida nesse texto aqui. Como é que ele sabe que é às 9 da manhã? Pelo acompanhamento que ele tem customizado do dia a dia daquela pessoa. Sim. Tá? Então, esse aprendizado passa por um aprendizado de comportamento da pessoa. Cultura também. Cultural, vai muito de cultura para cultura. Se eu pegar lá na Espanha e sugerir um texto para o cara depois do almoço, não vai dar certo. Porque lá tem a sexta. Então, ele vai descansar, não é hora dele estudar. Né? Então, você tem, evidentemente, que essas customizações. Isso vale, estou falando de país, mas vale para a região do país, vale para a cidade, vale para contexto específico dentro da organização. Então, a customização é um processo inevitável se a gente quiser aumentar, acelerar o processo de aprendizagem das organizações. Celso, deixa eu fazer o papel aqui dos meninos. Claro. Pensando nisso, eu estava ouvindo uma reportagem, um empresário falando que um funcionário dele levava lá, esquecia o tempo para a programação, né? Você deve saber qual que é esse tempo. E aí, ele perguntou, posso usar lá o chat? E assim, ele fez assim, coisa que, um exemplo, 2 dias ele fez em horas, né? Então, assim, de que forma? Porque o que a gente está vendo é assim, um medo, né? Vamos acabar os empregos, né? A máquina vai substituir o homem em muitas coisas. E a inovação já vem fazendo isso natural. Então, quem não acompanha, ele realmente fica fora do mercado. Mas a gente vê que essa é uma ferramenta que ela realmente está tendo uma abrangência grande. Então, assim, para a pessoa, para o colaborador, de que forma ele pode se preparar para utilizar essa ferramenta ao seu favor, né? Porque eu achei muito legal esse exemplo, porque o empresário, ele achou muito bom, porque ele ganhou, né? Não era aquela coisa. Então, assim, até para o próprio cliente dele, era uma resposta rápida, porque eles conseguiram essa programação mais rápida. Acho que até só para trazer um ponto aqui, é muito importante que me levantou, esses dias eu deparei com uma situação. Uma pessoa pedindo, né, para a inteligência do seu celular ali, né? Tem vários, de acordo com o seu aparelho ali, tem um nome, né? E ele pediu para cantar uma música. Então, assim, ele parou o tempo dele, usou daquela tecnologia para ver ela cantar uma música, né? Assistente virtual do celular dele. Então, assim, acho que a gente tem que estar preparado também para usar, né? Senão você vai perder tempo, perder o seu tempo de produtividade, passar por aquela ferramenta que vai te ajudar muito. Então, assim, já complementando essa pergunta, né, professor? Como que a gente pode se preparar também para isso? Bacana. Então, são fases. A primeira fase, de fato, é uma fase de aumento de produtividade. Então, você vai pegar essas ferramentas que estão surgindo, vai levar para o ambiente de trabalho e vai dizer para o programador, olha, você não sobe um código para produção se você não passar pelo ChatGPT. E aí vai aumentar a produtividade, vai aumentar a eficácia, vai aumentar a eficiência, vai aumentar, mantendo o mesmo quadro de funcionários. Mas você vai aumentar a produtividade. Daqui a pouco você vai dizer, bom, mas se ele escreve, se ele corrige, por que eu preciso de um humano fazendo redundância? E isso é histórico. Desde os homens da caverna. Eu costumo dizer que nós somos tecnosapiens.
Né? Desde os homens da caverna, a gente sobrevive, a gente evoluiu e diferenciou dos outros animais pela nossa capacidade de gerar ferramentas. E essas ferramentas melhoraram a nossa qualidade de vida. Sem dúvida. É assim desde que o mundo é mundo. E sempre será. O Homo sapiens é Homo sapiens. Tá? E essa geração de ferramenta aumenta a produtividade, reduz custo e, consequentemente, vai gerando novas ferramentas. Então, é uma espiral ascendente. Né? Eu mudo ferramental aumenta a produtividade, aumenta a produção, muda a cultura, muda a sociedade. Muda a sociedade, que tem mais demandas gera mais tecnologia muda a sociedade, mais demandas, e é uma espiral ascendente. E assim a gente vem vindo desde quando o homem é homem. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que a gente vai dizer, bom, então, peraí, quando eu gero uma ferramenta e essa ferramenta substitui o homem, então eu deveria parar com a ferramenta. A gente começa a fazer juízo de valor da ferramenta. Quando, na verdade, a gente não pode fazer juízo de valor da ferramenta. A gente tem que fazer juízo de valor do uso da ferramenta. Porque, da mesma forma que uma faca mata uma pessoa, uma faca corta um alimento e alimenta alguém. A culpa é da faca? A culpa é do uso da faca. Sim. Então, a ferramenta, a gente não vai parar ela. Vamos parar, né? Tem agora, recentemente, uma história, vamos parar. Carta de intenções. A gente não pode parar, sabe por quê? Porque tem um monte de gente com câncer esperando que isso seja melhorado. Vai parar por quê? Sim. Sensacional. Né? Volta de novo em pessoas. Então, assim, é o uso. A questão é o uso. É natural que durante esse uso, aumento de produtividade, vai se questionar a necessidade do humano no processo. Sim. Porque eu estou reduzindo o custo, eu estou aumentando a produtividade. E aconteceu assim na mecanização no campo. Sim. O número de trabalhadores no campo era muito maior do que é hoje, com as máquinas. E vai acontecer em todas as organizações, vai acontecer nas empresas de TI. Eu costumo brincar com meus alunos, né? Vocês acham que você tinha uma reserva de mercado, né? Que todo mundo ia ser demitido, menos o pessoal de TI. Né? Não é assim. É para todo mundo, são para todas as indústrias. Né? Então, vão substituir mão de obra humana numa empresa de TI por máquina, não tenha dúvida. Né? E aí fica a lacuna. O que vai ser feito, então, dessa sobra? Né? E é assim, de novo, a história toda vem fazendo isso. São as requalificações, é o upskilling. Né? Assim, eu preciso requalificar essa mão de obra. O grande problema, e é o problema atual do mundo, é que a gente não consegue acelerar esse processo como a gente precisaria. Porque como as tecnologias mudam muito rápido ultimamente, eu precisaria estar requalificando o tempo todo. Né? Que é o que a gente chama de lifelong learning. Eu preciso imputar esse conceito na população. Só que eu estou falando de pessoas que às vezes não têm condições básicas de ensino. Quanto mais de retreino o tempo todo e com a velocidade que a gente precisa. Né? A gente gera esse gap. Esse gap é o atual problema mundial, especialmente dos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Que eu tenho uma mão de obra gigante desempregada e, ao mesmo tempo, um monte de vagas de emprego abertas. Eu preciso de gente, eu preciso de talento para as coisas acontecerem. Então, a primeira fase, eu preciso de gente. Não vou precisar de menos gente, eu vou precisar de mais gente. Só que eu vou precisar de mais gente em algumas áreas específicas com capacidade. Aí que mora o problema. As pessoas que existem não têm a capacidade. Então, o meu processo educacional teria que ser gigantesco e acelerado e rápido e constante de reciclar esse conhecimento. Não acontece isso. E aí entra o problema econômico. Estou puxando o novelo aqui, depois vocês voltam. Eu vou voltar lá na história da demissão. Que é o problema econômico. É o seguinte: como é que funciona o capitalismo, a grosso modo, né? Sendo muito resumido. Eu tenho emprego, que gera renda, que gera consumo, que gera produção, que gera emprego, que gera renda, que gera consumo, que gera produção, emprego, renda, consumo, produção. E a roda gira de forma virtuosa. Sim. Quando eu tiro emprego, eu tiro renda do mercado. Se eu tiro renda, eu tiro consumo. Se eu tiro consumo, para que eu vou produzir? Então a roda quebra. Eu preciso injetar aí recurso artificial no processo. Se eu não consigo de forma natural, orgânica, fazer a roda girar, vou ter que fazer a roda girar de forma artificial. E aí começam as teorias econômicas, o que vai ser o capitalismo 2.0. Como é que a gente vai injetar esse recurso para que essa roda continue gerando? Já que não vai vir só da renda. Sim. Né?
E o que fazer desse trabalho? Aí entra outro processo que é o social. O que fazer desse trabalhador que não consegue se requalificar a tempo e ser útil para essa qualificação, para essa mão de obra, para essa produção, né? Então nós precisamos trabalhar em duas grandes frentes. Uma, deixando para os economistas trabalharem, que é o sistema econômico. Como vai trabalhar o sistema econômico daqui para frente? Eu estou falando de 50, 60 anos à frente, que é fase 2, fase 3. E a fase 1 é social. Aumenta a produtividade e eu preciso requalificar essas pessoas, para que elas, com as ferramentas, consigam ser mais produtivas. E, professor, e como que o senhor enxerga que as cooperativas podem atuar nesse eixo social, que é um dos nossos eixos, né, econômico e social? Eu acho que a cooperativa tem que trabalhar essa formação. E aí, cada vez mais a formação, essa capacidade para o trabalho, formação profissional que a gente chama, ela é mais valorizada. Né? Porque, claro, evidentemente que a formação de bacharel é super importante, licenciatura é super importante, vai continuar existindo e tem que existir, mas eu tenho esse gap a resolver. E esse gap a resolver não vai ser com bacharelados. Sim. Eu tenho que, tem que ser ágil, o processo tem que ser ágil. Tem que ser com qualificações, tem que ser com formação profissional. E rápida, né? E a cooperativa pode ajudar muito com esse processo. E nós já vemos muito esse cenário, né, no dia a dia das cooperativas e de qualquer empresa. Antes o cara ter o MBA, a vaga era dele. Né? Hoje não. O recrutador vai olhar, mas é mais o que ele faz, o que ele já viveu, a experiência dele, né, é o que conta muito mais. E essa formação realmente de capacidade, né? E aí tem um negócio importante. Isso tem que ser feito, e os gestores têm que acelerar esse processo, mas tem que ser alguma coisa natural, porque não é uma coisa que você vai acelerar e depois parar. É uma coisa que vai ter que ser assim para o resto da vida. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é porque às vezes a gente fala isso que dá a sensação de urgência, de ansiedade, né? E apesar de ser urgente e precisar ser feito, tem que ser feito de forma a dar continuidade. Então tem que ser uma nova forma de fazer. E para isso tem que ser, de certa forma, tranquilo. Assim, tem que ser uma coisa de... vai ter naturalidade no processo. Isso aqui é natural. Sim. Então agora, né, o funcionário, além de vir trabalhar 5 dias na semana, né, ele vai ter que, numa X hora da semana, fazer requalificação. Faz parte do trabalho dele, não faz parte, tipo, estou pagando para ele estudar. Não, eu estou pagando para ele ser mais produtivo. Né? Então, assim, as empresas... Mas eu tenho dito, falta na cultura, né? Isso eu tenho dito várias vezes. As empresas vão ter que ser empresas escola. Todas as empresas. Porque não dá para esperar para o cara ir lá na instituição de ensino, aprender e voltar. Sim. Ele tem que aprender durante o trabalho dele. E podemos dizer que até o próprio líder tem que ser um líder professor? Sem dúvida. Já teria que ser independente da situação sim, qualquer. Né? Mas mais ainda, né? Mas mais ainda, porque agora você pode, evidentemente, guiar o processo de aprendizagem daquele seu time, né? E, de novo, o processo de aprendizagem tem que ser parte do processo de produção. Né? Então, eu estou guiando estrategicamente esse time para produzir tal coisa. Beleza. Se eu não colocar nesse processo, parte desse processo, um processo de requalificação, eu estou limitando o meu time. E aí, a história da perda de talentos, da fuga de talentos, né? Porque as empresas que conseguem fazer isso mais rápido, elas conseguem atrair mais talentos. Sim. E a pessoa, quando ela começa a pensar, por que faz ela ficar lá? Faz ela ficar lá a cultura e a valorização que ela tem. Então, se ela, naquele ambiente, ela percebe que ela está crescendo e não morrendo, para que ela vai sair? Então, você tem um alto índice de retenção. Né? Então, qualidade de vida também, né? Mas aquela velha frase, se eu não me engano, é do dono da IBM, que falava, é melhor eu treinar e ele ir do que eu não treinar e ele ficar, né? Então, virou uma frase realmente de meme e tudo, porque faz todo sentido, né? Se você não capacita e ele fica, você vai ter menos produtividade, menos resultado e assim vai. É melhor ter a vaga e ter clarificado que existe uma vaga do que ter uma pessoa ocupando a vaga e não produzindo conforme eu esperava. Exatamente. E se pensar na questão que o Celso falou, da retenção, né? Então a gente pensa em atrair, mas a forma de reter. Então a gente vê isso, e isso é estudado também nos ecossistemas, que até mesmo para ele ficar naquela cidade, né, naquele estado, o que está sendo de bom para ele? O que aquele espaço ou aquele ambiente está oferecendo? E assim a empresa, porque a empresa também é um organismo, né? Tem um ecossistema ali dentro. Então o que está fazendo
O que faz ele ficar aqui? Qual a qualidade de vida que eu estou dando para esse colaborador? Porque você pode treinar e tem aquela questão. Ele sai, ele pode até ir para casa e começar a trabalhar, igual meu filho. Ele trabalha pelo computador numa empresa americana. Então, eu acho que é natural. Então, se você pensar, e aí não só financeiro, né, Celso? Porque às vezes a gente pensa que é só o financeiro. É um pacote. É todo um pacote aí que ele tem que ter essa percepção, né? De aquilo está sendo bom, aquilo está sendo agradável. E eu quero ficar aqui. E só voltando um pouquinho também no chat GPT, que pontos de observação, professor, que o senhor traz para a gente, e cuidados que a gente deve ter com as informações que a gente recebe, que são apresentadas quando você faz uma pergunta no chat, né, GPT, você recebe aquela resposta ali, como utilizar, como que eu posso usar isso como ferramenta de gestão? Muito bom, muito bom. Isso é outra coisa super importante, fazer um disclaimer, né, assim, um destaque, né? O próprio OpenAI já destaca isso lá, né, poucas pessoas vão ler, mas não se pode acreditar em tudo que sai do chat GPT. Sim. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, pelo menos por enquanto, do que se está consumindo no chat GPT. Inclusive, uma pergunta aqui do nosso público aí que está participando, mandaram algumas perguntas, e uma bem legal, que caso que o Gisele falou, quais são os riscos éticos do uso do chat GPT? Bom, aí ética é um pouco mais profundo, mas vamos lá. Então, primeiro, não acreditar em tudo que está lá, pelo menos por enquanto. Né? E aí entra a história da massa crítica, porque assim, como é que eu vou questionar o que está lá? Da mesma forma que você vai questionar quando você pega um texto no Google e vai ler. Quando alguém até te fala alguma coisa, da mesma forma que você tem que questionar o que recebe no WhatsApp. Sim, certeza. E aí, deixa eu fazer um breve resumo, mas não deixa eu perder esse gancho aí do ético, não. Ótimo. A evolução da mídia, ela vai desde, de novo nos Homens da Caverna, tá? Desde gestos, então a gente começou a comunicar por gestos, depois foi para a oralidade, e aqui um para um. Então eu conversava com você, você me ouvia, conversava comigo, né? Depois passou para a escrita, começou a ampliar, um escrevendo, vários consumindo, depois passou para impressão, então assim, aí sim, um para N, eu tenho uma pessoa escrevendo e várias pessoas consumindo na impressão, de novo comunicação. Passou para o rádio, aí nós falamos de broadcasting, passou para o vídeo, de novo broadcast, né, TV, e aí de novo um produtor, N consumidor, aí vem a internet. Mudou tudo. N para N. Então, acompanhou? Um para N, um produtor, N consumidores, rádio, TV, broadcast, vem a internet, N para N. Ou seja, N consumidores e N produtores. Qual o problema disso? Porque quando estava 1 para N, o produtor tinha chancela de conteúdo, de credibilidade, de qualidade. Era a Reuters que fazia o texto e os jornais reproduziam no país inteiro. Quem discutia sobre a Reuters? Se era verdade que a Reuters colocava ou não? Ninguém discutia. Você, como consumidor, entrava na TV, olhava para aquilo e falava, 100% verdade. É verdade. Nem questionava. Sim. Nem passava na tua cabeça questionar. Que era um produtor com chancela e N consumidores sem filtro. Sim. Vê a internet N para N. N produtores sem chancela. Inclusive crianças de 10 anos fazendo conteúdo a rodo. Sim. N consumidores sem filtro. Caos. Caos atual. Você tem N produtores sem chancela, N consumidores sem filtro. Então, quando a gente falou do não acreditar, senso crítico, é porque a gente precisa, de fato, uma nova geração de pessoas com mais senso crítico no que ouve, no que vê, no que escreve. Né? Porque eu preciso ter senso crítico para dizer isso vale, isso não vale. Para ter senso crítico tem que ter conhecimento. Eu acho que... Nova educação. Nova educação. Mas eu acho que tem uma coisa também, disposição, né? Porque hoje, com a gama de ferramentas que a gente tem para poder pesquisar e comparar, colocar lado a lado, então, assim, né, se eu tenho esse anseio, né, por informações, um pouquinho de disposição para buscar uma segunda, terceira opinião ali, acho que também é bem-vindo, né, professor? E só vem essa motivação se você tiver, por princípio, o senso crítico. Porque senão você está acomodado no processo de reatividade de receber informação. Sim. Então, o senso crítico é aquele cara que consegue olhar e dizer, parece estranho isso aí. Sim. Vou atrás de mais informação. Não é o cara que já clica na setinha e caminhar, né? Mas isso, de novo, é um processo muito recente. Então, a população vai aprender a dores, a penas, a várias dores, a várias penas, aprender errando, infelizmente.
esse processo de criar senso crítico. Quando isso acontecer, a gente vai para o ChatGPT. Então, dá para confiar 100%? Não. Assim como você não pode confiar com o WhatsApp, assim você não pode confiar no Google, assim você não pode confiar em lugar nenhum. Sim. Você tem que sempre questionar. Então, o ChatGPT é mais um que a gente não pode acreditar 100%. Aí, voltando para a questão ética, que é a pergunta do ouvinte lá. Questão ética. A própria IA, de forma geral, né, passa por uma discussão ética. Assim, até que ponto a gente pode ir, até que ponto a sociedade, porque ética é um combinado social. Sim. Inclusive, a ética num país é uma coisa, a ética no outro país é outra. Né? Depende muito dos valores dos indivíduos que estão falando sobre ela. É um combinado né? social. Então, dependendo do nosso combinado social, alguns países vão aceitar alguma coisa, outros não. Por exemplo, tem países proibindo o ChatGPT. Por quê? Porque infringe a propriedade intelectual. A Itália proibiu o ChatGPT. Sim. Né? A China proibiu porque é feito nos Estados Unidos. Aí é uma questão geopolítica. Sim. Né? Mas, enfim, então você tem essas questões que vão permear esse processo. Do ponto de vista de propriedade intelectual, de fato ele usa texto, ele usa material que foi produzido por outros. Mas aí vem a pergunta, quem produz alguma coisa do zero, sem nenhuma referência? Qual é o jornalista, vamos pegar um cara que produz conteúdo, qual é o jornalista que produz alguma coisa do zero, sem nenhuma referência? Então é claro que ele vai buscar a base de referência e reescreve aquilo de um jeito dele. Né? Volta na própria filosofia, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas o jornalista tem que referenciar as fontes. Sim, as fontes evidentes, as fontes muito similares ao que ele está escrevendo. E as outras fontes que ele montou a base de conhecimento dele, enquanto jornalista? Boa e velha paráfrase, né? Ele não vai citar porque ele não vai nem lembrar. Então, do ponto de vista ético, a sociedade está discutindo cada vez mais sobre isso. A gente vai, aos poucos, ajustar isso. Outra coisa importantíssima, está em lei agora, tentando fazer legislação para isso. Tem um software que tem IA. Aí o software vai fazer um diagnóstico médico. O software errou o diagnóstico médico. De quem é a culpa? Ou o famoso carro autônomo. Sim. O carro autônomo atropelou alguém. De quem é a culpa? Então são coisas que vão ser discutidas ao longo. Sim. Aí você vai dizer, não, então não temos que ter carro autônomo, já que a gente não sabe com quem vai ser a culpa. O negócio é não ter carro. Não é. Que é o grande problema dessa carta de intenções aí, né? Temos também uma pergunta de um ouvinte aqui, que é falando justamente nessa pausa da evolução da ferramenta, como que a gente pode prever se isso realmente vai acontecer ou não, né? Qual a sua visão sobre isso? Ouvindo, e a minha opinião pessoal é que não dá para parar a ferramenta. Não dá. O que a gente tem que mudar são a forma que a gente enxerga ela, né? Falando de Brasil, por exemplo, legislação, burocracia, toda essa questão, né? A gente tem que ir para esse lado, não parar a ferramenta, porque isso vai acontecer natural. Porque se você para de forma legítima, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, você leva essa ferramenta para a ilegalidade. Que hoje ela é aberta e é para o bem, se você trava ela, a pessoa de bem vai parar, mas o cara que vai levar ela para o mal não vai parar, não é verdade? Primeiro assim, eu acho que não pode parar, como eu citei, né? Assim, tem um monte de gente com câncer esperando que isso evolua. Sim. Tem um monte de gente com outras doenças precisando que isso evolua. Tem um monte de organizações precisando que isso evolua para aumentar a produtividade, aumentar a competitividade. Então assim, eu acho que parar é inocência. O que a gente precisa fazer? Regular. Exatamente. Então, qual é o acordo social? Isso pode e isso não pode. Para fazer isso, tem que ter explicação como fez. Para fazer isso, tem que ter um responsável técnico para assinar. Para fazer isso, então a gente tem que começar a regular o processo para realmente dizer, ó, isso aqui até agora pode dessa forma. Agora daqui para frente vai fazer dessa forma. Parar a inocência. Assim como você disse, né? Assim, se eu parar no Brasil, na China continua. E aí? Exato. Aí quer dizer que ninguém vai usar? Não, vão usar. Sim. Né? E tem questões éticas muito piores, assim, não está falando de IA, mas IA aplicada em engenharia genética, por exemplo. Né? E aí? Pode ou não pode? Já fazem isso, mas fazem de um jeito que dá para fazer muito melhor. E aí qual que é o limite? Né? Antigamente, uns 10 anos atrás, a Sociedade Americana de Engenharia Genética fez reunião, vamos paralisar um pouco as pesquisas. Só a americana que vai parar, porque assim, o resto do mundo vai continuar. Continua. Né? Aí chegaram à conclusão de que não dava para parar, né? É regular. Então, e aí a regulação entra outra celeuma, que é quem vai propor regulação. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma banca de juristas tentando propor. Será que são os únicos a fazerem essa legislação corretamente? Né?
Então, aí vai erros e acertos, até que a sociedade vai melhorando essa compreensão de como lidar com isso. Sensacional. Acho que a gente fica com um desafio aqui, né? O bate-papo está tão bom e foram vários temas, professor, aqui acho que já temos aí alguns temas para novas edições do podcast. E ainda bem, eu quero depois que me enviem um link para gerar o meu certificado também, porque isso aqui foi uma aula. Né? Professor, obrigado por todo esse conteúdo aí, né, Lucas? Eu acho que a gente sabe da sua agenda, né? A gente até te agradece por estar conosco aqui e queria propor aqui, né, na mesa aqui, a gente depois rodar um vídeo ali, em seguida a gente volta para falar um pouco mais de GoCop. O que vocês acham? Pode ser assim? Sim, professor, Lucas, mais uma vez agradecer ao senhor por realmente essa aula de história, filosofia, sociologia, de IA, de engenharia genética e de todo esse contexto. E quero que você, por último, deixe uma mensagem específica agora para as cooperativas. Enquanto inovador, enquanto professor, enquanto técnico, qual a sua mensagem para que as cooperativas entrem realmente nesse vagão e não parem mais? Porque o que a gente vê é que algumas cooperativas ainda precisam abrir esse leque. Qual a sua mensagem para essas cooperativas? Muito bom. De forma resumida, senso de urgência. Né? Se eu não colocar isso como senso de urgência na pauta das ações, não vai acontecer. Vai estar sempre protelando, porque vão ter outras urgências que vão passar por cima. Então eu tenho que ter uma visão da gestão, uma visão treinada, evidentemente, aí a vantagem do GoCop e outras formações e capacitações para isso, para colocar isso na pauta como urgência. Então, senso de urgência. 2, começa pequeno. Né? Porque, vamos criar um baita de um programa de inovação, cheio de detalhes e processos, aí não faz. Né? Então, começa pequeno. Busque apoio da própria GoCop ou outras iniciativas da cooperativa, né, do sistema de OCB de inovação, para que oriente como começar os processos. Né? Mas dá para começar pequeno, dá para ter resultado de médio prazo significativo, né? Mas o que não pode, não ter senso de urgência. Se não ficar com senso de urgência, não vai procurar ajuda, não vai começar a fazer nada, não vai, e aí no final daqui um ano, a gente tem, lembra a gente tem que fazer alguma coisa de inovação, mas fica e nunca faz. Sim. Então, finalizando, obrigado mais uma vez pelo convite, agradecer imensamente, fico à disposição para as próximas, tá? E um prazer imenso estar aqui com vocês, com o pessoal, os ouvintes lá. Para quem quer ver mais conteúdo do professor, as redes sociais, quiser deixar aí também o Instagram aí, né, o LinkedIn, as redes sociais aí também. Vou deixar o Instagram, @CelsoCamilo, mas tem lá no LinkedIn também, pode procurar que vocês vão achar no Celso Camilo e, enfim, só acionar lá que eu estou à disposição. Professor, em nome do Sistema OCB, do SEBRAE, agradecemos muito a oportunidade de estar aqui conosco, né? Realmente foi uma aula para todos nós, eu acho que trouxe muitos insights aí para todos que estão nos assistindo. E muito obrigada mesmo por estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Não acabou, fique aí, aproveite esses 2 minutos para pensar no seu projeto para o GoCop, que a gente já vai falar do GoCop, mas vamos liberar o professor aqui para a agenda dele, né, e o nosso grande parceiro Mário vai soltar o vídeo aí para que a gente já volta especificamente do GoCop. Mais uma vez, rápido. Obrigado, professor. Até mais. Estamos de volta. Que show, hein? Que aula, Rapaz, quanta informação bacana, né? Acho que
vai ajudar muito, né? Acho que foram temas pertinentes aí, que vai ajudar essa galera que está acompanhando a gente a pensar um pouco mais em GoCop, a pensar um pouco mais no projeto. E aproveitar esse momento aqui agora, vamos falar de GoCop. Gislaine, o que mudou aí do GoCop primeira edição para a segunda? O que tem de diferente? Recados e dicas aí para a turma. Vamos um pouquinho antes, como é que surgiu o GoCop? Você que está nesse processo aí, o professor trouxe de cultura, de pensar de novo, de começar pequeno, e a gente não começou pequeno, né, no Vale do Silício, mas foi um projeto que foi sendo criado, construído. Conta um pouquinho para nós. Bom, veio desde a inserção, né, como diretriz da inovação. A gente teve o 14º CBC, Congresso Brasileiro de Cooperativismo, em 2019. Lá ele trouxe 6 eixos, né, que a Unidade Nacional nos trouxe. Um dos eixos foi inovação. A partir daí, a nossa diretoria trouxe dentro da nossa diretriz, sendo um dos nossos eixos. E aí começamos toda uma estruturação do espaço, de uma coordenação, de uma área específica para inovação. Trouxemos algumas formações, né, programa de formação de agentes de desenvolvimento de inovação, em parceria com o ISAI, e a gente trouxe um programa de formação prático, onde teve algumas pessoas da equipe interna e das cooperativas. E a entrega dessa formação, foi até no período da pandemia, era fazer um hackathon, que a gente chamou de Hackaboom. Foi o primeiro hackathon que a gente fez, e a partir daí a gente já estava mais estruturado dentro da diretriz, né, com as formações, trabalhando a parte de relacionamento com todo um ecossistema de inovação, com parcerias, e surgiu na diretriz do ano passado, para o ano passado, né, de 2021 para 2022, o GoCop, que foi uma maratona de inovação, a primeira maratona, né, oficial mesmo de inovação que o sistema estaria fazendo para estimular a cultura da inovação nas cooperativas. E com isso, como premiação e como, não só premiação, mas como proporcionar uma experiência na prática, além do que já tinha acontecido dentro de todo o processo do hackathon, a imersão no Vale do Silício, onde a gente levou os vencedores, para que eles pudessem sentir e vivenciar na prática a inovação, né, onde que a gente tem como referência aí mundial, Vale do Silício, Israel. E com isso virou já dentro do nosso calendário oficial, né, esse ano já é o 2º ano, a ideia é que o ano que vem continuemos com mais um GoCop, o GoCop 3. Tem uma proposta, não vou dar o spoiler agora, mas a gente está um projeto bacana aí junto com o Sebrae, vai vir novidade para o ano que vem. Então a ideia é que a gente cada vez mais estimule essa cultura e levar e desmistificar, né, que inovação tem que ser uma coisa grandiosa, igual o professor trouxe. Pode ser do simples, começar pequeno e a gente continua o resultado, né, busca ali aquele resultado lá na ponta. E assim, é impressionante, né? Agora eu vou falar como participante do GoCop, né? Participante e campeão, diga-se de passagem, né? Temos aqui um exemplo de alguém que foi premiado, finalista, levou o prêmio, né? Então tem toda a expertise para poder falar. É impressionante o que ele abre, né? Assim, os nossos olhos, né? Eu sou da área de investimentos, né? Trabalho com investimentos na cooperativa. E não via assim olhar para inovação, tecnologia. Para mim, inovação era algo distante e somente ligada a criar algo do zero, né? E aí veio o GoCop, né? A gente propôs a entrar no desafio. E depois do GoCop, a forma que a gente sai, né? Depois toda aquela mentoria que nós tivemos, o período de incubação do projeto, a gente sai desse projeto olhando assim, até você olha a lâmpada e fala, cara, será que eu posso usar algo diferente dessa lâmpada? Um poste, será que poderia ser diferente? A gente começa a ser questionador. E eu acho que aí está um ponto positivo. O GoCop, ele faz isso, ele proporciona e a gente sai, né? Acho que o GoCop ele não acaba ali com a premiação, não acaba com a viagem. Ele continua, ele inicia ali. E aí a gente começa a disseminar isso no dia a dia, né? Hoje eu já entro com uma reunião mesmo, né? De alinhamento, de um brainstorming, com a cabeça diferente, né? Então não é só com uma ótica de um ponto específico, é um olhar 360 que eu aprendi ali. Então acho que eu deixo essa mensagem ali de quem participou, vivenciou, né? Viveu todo esse período e que vale a pena participar. E aproveitando, né? Na ótica do Sebrae, né? Como é que o Sebrae vê esse GoCop, vê esse projeto, né? Como que está esse olhar de vocês para o projeto e expectativas também? A gente acredita muito, né? E eu vejo assim que esse tipo de ação, né? Esse programa, ele muda comportamento. Então isso que você falou é muito importante. Então às vezes a gente pensa assim, um hackathon necessariamente tem que sair um unicórnio, né? Tem que sair aquele projeto que vai mudar o mundo.
E a gente vê que nem sempre é assim, mas ele muda o comportamento. Então isso é muito importante. Então, tanto para uma pessoa que quer criar um novo negócio, quer ser um empreendedor, mas também atuar como empreendedor em outras situações. Ele como colaborador de uma cooperativa ou de qualquer outra empresa, ou ele ir para um lado social. Então você vê que aquela pessoa, em algum momento, ela foi despertada para o empreendedorismo. Então isso é muito importante. E o Sebrae tem um papel muito importante nessa formação, né? Então a gente apoia também outras iniciativas aqui no nosso estado, porque a gente acredita nisso, que ao plantar essa sementinha, você está mudando todo um universo, um ambiente, né? A cultura, dentro né? e fora. É uma cultura que vai sendo trabalhada. E aquilo acaba que aquilo começa a ser orgânico. Então, a partir do momento que você consegue plantar aquela semente e aquilo ali vai, e aquele que recebeu a semente, ele tem que repassar também, ele tem que ter essa responsabilidade de repassar e contar. E a gente vê ele falando assim, né, com muito entusiasmo dessa participação, o quanto foi importante, a mudança que teve. Então é esse, e a gente, às vezes a gente compra mais a ideia quando a gente ouve uma experiência, né? Essa experiência positiva, de quanto mudou, o que foi importante, então eu acho que é muito importante, e a gente assim tem o maior prazer, né, de estar junto aqui com vocês, fazendo isso, disseminando essa forma de formar novos empreendedores com esse novo olhar, até pensando nessa mudança, né, de cultura, de sociedade, de sermos diferentes, aqui, né, seja em qualquer ambiente ou qualquer situação. O próprio Sebrae, a gente vê essa cultura sendo transformada, né? Me corrija se eu estiver errado, mas há um tempo a gente via as ações do Sebrae voltado mais para realmente uma gestão, sair da formalidade, um apoio realmente para a pessoa se legalizar e tudo mais. E agora você vê o Sebrae realmente com um braço de inovação de verdade, né? Nas frentes, em apoio com as cooperativas, com as empresas, porque hoje em dia não tem como falar empreender sem não inovar, né? Então a gente vê o Sebrae realmente nesse caminho, né? E para isso precisou mudar uma cultura dentro da própria organização, né? E até mesmo pensando no jovem, né? O Sebrae hoje tem um programa que é o Jovem, está na sua 2ª edição esse ano. Então, assim, é uma revolução. Trazer esse novo olhar para que você fale essa linguagem do jovem também, né? Porque a gente sempre, quando imaginava, igual você falou, o Sebrae sempre voltado para gestão, para empresas tradicionais, e não é bem assim. O Sebrae, ele tem uma abrangência maior. Hoje ele está no metaverso, né? O Sebrae Verso, se vocês quiserem lá, então tem consultorias, instrutoria no metaverso. Então, assim, é uma mudança de olhar e acompanhando todas essas mudanças que estão ocorrendo, né? Então, faz parte. Então, não tem como você ficar inerte esperando que as coisas vão acontecer. Então, o Sebrae está se adiantando e pensando nessa forma mesmo de abrangência, né? Nós agora vamos começar com a caravana, né, porque às vezes é difícil você interiorizar essa questão de inovação. Então, o Sebrae está com a caravana que vai passar por alguns municípios para fazer essa regionalização, né? Para que não só ficar centrado aqui na região metropolitana, mas ter um alcance maior também aqui no nosso estado. Sensacional, parabéns, Sebrae, pela essa iniciativa, né? E o pessoal está mandando aqui, né? A gente já encaminhando aí para a reta final, mas o pessoal está curioso, né? Para saber projeto em si, né? O que tem que fazer? O que tem que fazer é criar o projeto, né? Como que é a trilha desse programa? Eu sei que teve uma reformulação do ano passado para agora. Como que vai ser isso aí? Então, né, pegando a experiência do ano passado que deu certo, a gente está continuando, a gente ampliou o projeto, né? O Sebrae vindo para nós foi um ganho muito grande em estar unindo forças de 2 S, né, co-irmãs, e trabalhando junto com o mesmo objetivo, que é levar a inovação para onde ela precisa ser levada, no interior, com a caravana, nossas cooperativas aqui em Goiânia, em todo o estado. E a gente está aí, o prazo para vocês lançarem, fazer as inscrições das equipes de vocês até 17/4. O pessoal vai colocar no chat aí o link do inovacop.cop.br. Entrem, inscrevam a equipe de vocês. Tem que inserir um vídeo de até 3 minutos com a ideia central de qual que é o projeto de inovação de vocês. E eles têm que permear por 1, 2, ou vocês podem, né, escrever em apenas uma dimensão ou em até 4 dimensões, que são as dimensões que nós temos. Inovação em produto, inovação em processos, inovação em marketing e inovação organizacional. Então, como o professor Celso bem trouxe, a gente está bem alinhado ali com os eixos, né,
da inovação. Então pensem, eu acho que ele trouxe muito insight, pensem no vídeo de vocês. Não tem certo e errado, gente. A ideia, às vezes é uma ideia que vocês acham que não tem cabimento nenhum. Sentem, disputem, estruturem. A gente vai estar aqui. O Bruno e a Luana estão à disposição. Eles vão colocar os contatos deles no chat. Entre em contato com eles em caso de dúvida. E não perca o nosso prazo. 17/4 é o prazo para vocês inscreverem as equipes de vocês. A gente está esperando vocês aqui. Lembrando, Gisele, que a pessoa fala hoje dia 11, mas até dia 17. Esse primeiro momento é um vídeo com a ideia. Aí sim nós vamos passar por toda a trilha de desenvolvimento, de hackathons e tudo, de poder desenvolver até ela se tornar realmente palpável, executável, escalável e tudo isso. Né? Então, nesse primeiro momento é criar a ideia e fazer um vídeo explicando o que é essa ideia, né? E pegando o gancho do professor Celso, unam forças, conversem nas suas cooperativas, entendem quais são as dores dentro desses processos, o que vocês podem trazer que realmente faz sentido, né? E a partir daí, depois do dia 17, a gente vai ter uma seleção, né, das 20 melhores propostas para poder entrar dentro do hackathon e participar do hackathon que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30/4. E lembrando que o vídeo é muito simples, né? É você falar o problema e como você resolve. Então, não precisa montar um vídeo projeto caseiro mesmo, em casa, com celular, Não precisem ficar muito preocupados com o vídeo. A ideia é ter ideia e lançar. Qual que é a minha ideia dentro desses eixos? Eu tenho uma ideia para um eixo de produto, eu tenho uma ideia para o eixo de processo. Cadastre, lance os 2 vídeos dentro das inscrições que a gente vai estar recebendo aqui. Então pode criar uma inscrição, uma ideia para cada eixo, né? Então são trios, né? São 3 pessoas que podem criar uma ideia para cada eixo. Então esse mesmo trio pode fazer 4 inscrições. Vou dar uma dica. Às vezes vocês têm uma ideia que vocês acham que vai permear por vários eixos. Analise bem qual eixo que faz mais sentido. Sim. Você não vai pegar uma ideia só e cadastrar a mesma. Exato. É só uma dica aí para vocês. Analisem onde que ela se encaixa, que ela tem mais familiaridade, que ela vai ter um resultado maior, que o professor também trouxe, para eu poder escrever a minha ideia. Uma pergunta aqui, né? A gente falou que então são 3 participantes por time, né? Quantos times podem... 3, né? Até 3, né? Até 3. Quantos times podem ser premiados aí? Então, para chegar lá no finalzinho do nosso funil, da nossa trilha, né? A gente vai passar por vários processos, o hackathon, depois a gente vem um curso de pré-aceleração de startups, depois vem um pitch, depois vem o Demo Day, depois uma capacitação em investimentos, serão um time para cada um dos eixos. Então, são 12 pessoas que estarão aí, né, aptos a ir para Israel, para fazer uma imersão aí na prática. Eu vou. E você? Já garantiu essa vaga? Então, a gente até trazendo aqui né, já encaminhando também para o fechamento aqui, a gente trazer uma experiência própria, né? Ano passado, na última edição, a gente colocou o vídeo no último dia, tá? Esse ponto de ter parcerias ali, por que eu estou falando isso? Não façam, tá? Quem quiser fazer antes, mas assim, eu gostei, né? Acreditava na ideia, mas acho que faltava aquele empurrãozinho, né? Onde eu tive uma parceria de sucesso, um colega acreditou no projeto e falou, João, nós vamos fazer esse vídeo. Fiz o vídeo pelo computador, pelo notebook mesmo, né? Então, assim, usei nenhum recurso profissional para fazer o vídeo e foi um sucesso. Então, assim, esse recado, gente, acreditem no projeto de vocês, né? Começa de uma ideia, né? Começa de uma ideia, então... Esse ano a gente tem uma novidade. A gente vai ter um programador nas equipes, né? Sensacional. Que vai ajudar vocês a realmente daí desenhar, ter uma prototipação, né? Então é um upgrade que a gente está acrescentando no projeto desse ano, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, né, no todo aí da proposta de vocês e nas ideias. O papo tá bom? Excelente. Show de bola. Quanta informação, né? Acho que agora a gente segue ali, né, nas redes sociais do comitê, OCB, Sescope e Sebrae à disposição também, tá? Então contem conosco aí para apoiar vocês nesse processo. A gente agradece a participação de todos, né, Lucas? Convido vocês a seguirem nossas redes sociais, né, o nosso canal do YouTube, acompanhar as publicações do comitê ali no Instagram também, até para os nossos próximos encontros, né? Então essa é uma agenda recorrente, a gente segue com as agendas de podcast e a gente quer contar com vocês aqui conosco, né, nessa agenda, nesse podcast, que é um bate-papo bacana, na nossa linguagem, do nosso jeitão. Sim.
E não podemos deixar essa oportunidade, João, de falar com você que é jovem, né? Vem conosco no comitê, nos apoie nesse movimento, né? Nós temos aí os nossos grupos, as nossas redes sociais. Vamos divulgar as nossas ações nas suas cooperativas. A gente precisa de pessoas, né, que queiram realmente tomar frente e fazer parte disso, fazer com que as cooperativas se oxigenam e tenham ideias, inovações e tudo mais. Então, conte conosco aqui, né, com a parte do comitê de jovens, para que a gente possa apoiar você para fazer a diferença na sua cooperativa, na vida dos seus cooperados, para que a gente possa conseguir avançar cada vez mais, né? Importante, né? Colaboradores de cooperativas, cooperados e entusiastas do cooperativismo, né? Quem quer fortalecer esse sistema aqui também, contem com o comitê também, né? Exatamente. Nos acompanhe. Quem pode se inscrever, né, junto aos grupos? Empregados, cooperados e dirigentes das nossas cooperativas. Então fique atento aí também para vocês não inscreverem alguém fora desse grupo e não conseguir seguir para frente. Deixa eu dar um spoiler. Em outubro, o Sistema OCB vai realizar o primeiro seminário de inovação. Então já fiquem de olho aí que em breve a gente vai soltar mais informações e a gente espera contar com vocês também. E com certeza o Comitê de Jovens estará lá, né? Então todo o regulamento, né, que a Gislaine já passou informações, mas todo o regulamento está aí no site que os meninos vão colocar no chat. Entre, leia as regras para não correr e você ter uma ideia excelente, né, e por algum acaso, né, ficar aí fora por conta do regulamento que precisa ser seguido, né, a gente foi criado para isso. Então, mas mais uma vez, pessoal, vamos participar, vamos fazer a diferença. Gislaine, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né, e assim como a gente sempre pede para os nossos participantes e apoiadores, deixa a sua mensagem final com a sua conexão com os jovens, com todo mundo, né? Deixa a sua mensagem para nós aí. Bom, pessoal, falando em conexão, acho que tem uma conexão muito grande aqui, né? 2 S juntos em prol do mesmo projeto, o Comitê Geração C, né? Comitê de Jovens, que a gente tem um carinho muito grande, a gente tem um comitê regulamentado aqui no sistema, porque a gente acredita muito na geração futura. E a gente acredita muito na sucessão dentro das nossas cooperativas. Então, vocês são o futuro do nosso cooperativismo. Alinhar uma cultura que seja também uma cultura de inovação. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. O Sistema OCB está aqui, é a casa do cooperativismo, está de portas abertas para receber vocês. Venham conosco nos nossos desafios, que a gente está aqui para poder apoiá-los cada vez mais. Agradeço imensamente ao Sebrae, Emília, por estar aqui conosco, uma parceira mesmo do sistema. Agradeço aí o Lessa, o Antônio Carlos, né, por estarem junto conosco, e vocês, meninos, que ajudaram bastante aí a tornar esse evento ainda mais bonito. Obrigado. E agora, Emília, né, a gente agradece também a sua participação aqui, em nome de todo o comitê. E também queria sua mensagem final. Qual que é o seu recado para essa turma que está nos acompanhando aqui? Então, pessoal, olha, eu quero ver vocês lá, tá? E para o Sebrae é um grande prazer estar aqui com vocês. E o Sebrae hoje conta com um portfólio bem rico aí, tá? De capacitações, até de pitch, né? Como fazer o pitch, fazer vídeo. Então vai lá no portfólio do Sebrae, dá uma olhadinha lá para que você possa se capacitar. E tem outros programas também, né? Igual eu falei, Gol Jovem está nessa edição. E que vocês possam, né, a cada dia mais usufruir de tudo isso que o nosso ecossistema, né, disponibiliza. Então, assim, informação tem demais. Então, basta ter essa atitude de buscar essas informações para que vocês possam se formar, né, se preparar para esse ambiente que está aí, que está muito, a evolução muito rápida, e quem não se preparar, provavelmente estará fora do mercado. Isso aí. A sua mensagem, João? Minha mensagem? Os jovens cooperativistas. Tá, primeiro dizer que a conexão tá demais, né? Que escolhemos, essa palavra foi muito bem escolhida aí pelo grupo, porque acho que a gente precisa disso, né? Se conectar tanto através das redes sociais, mas presencialmente também. A gente tem várias iniciativas. E dizer que não desperdicem as oportunidades, né? Acho que o GoCop é uma oportunidade, a gente tem toda uma agenda aí para seguir, e a importância de ter, uma coisa que eu levanto muito é a bandeira, né? De estar ativo, né? Não é estar só na cooperativa, no dia a dia, trabalhando, mas o que eu estou fazendo de diferente? O que eu estou fazendo para alcançar mais pessoas? Eu estou divulgando o nosso modelo de negócio.
Então, acho que é o além, é o que a gente faz além do dia a dia no trabalho na cooperativa. Então, vamos estar ativos conosco, né? Acho que essa é a mensagem final, Lucas. Muito bom, obrigado a todos, em especial você que ficou até o último momento, né? Então, assim, sabemos que é tempo, 1h30, então pessoas passam, aprendem um pouco, né? E tem a fazer. Então, você, em especial, que ficou aqui até o final, que aprendeu, saiba que, com certeza, como o professor falou, todo mundo disse, conhecimento ninguém nunca vai te tirar. E é isso que vai fazer você fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal. Então, obrigado por estar aqui conosco, né? Então, tenham todos uma boa noite. Até o próximo podcast, Geração Cast. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.